Um empresário de sucesso inesperadamente cruza o caminho de seu antigo amor em um aeroporto. Mas ao notar ao seu lado um jovem que é o reflexo de sua juventude, ele começa a suspeitar de um segredo que pode mudar sua vida para sempre. O zumbido constante das conversas, o barulho das malas rolando no chão, brilhante, e os anúncios de voos enchiam o ar do aeroporto. Eduardo, um homem de meia idade e expressão serena, mas um tanto distante, estava sentado ao lado de uma das enormes janelas que davam vista para a pista. Vestia um terno impecável, reflexo de sua vida profissional, organizada e meticulosa. Com uma das mãos segurava um café, enquanto com a outra revisava distraidamente alguns documentos. De vez em quando, ele olhava para a multidão, observando rostos passando correndo, estranhos em trânsito. Foi num desses momentos, em meio ao vai-vem de passageiros, que uma figura familiar o fez congelar. Seu coração pulou uma batida. Ali, a poucos metros de distância, estava Laura. Embora os anos lhe tivessem deixado marcas no rosto, Eduardo não conseguia confundi-la. Sua postura, seus movimentos, a maneira como ela colocava o cabelo atrás da orelha, permaneciam os mesmos. Mas o que realmente chamou sua atenção não foi apenas Laura, mas sim o jovem que a acompanhava. Alto, magro e de cabelos escuros, o menino tinha uma energia vibrante e um sorriso despreocupado. Havia algo nele que provocava em Eduardo uma sensação estranha, um misto de nostalgia e perplexidade. Por um momento, Eduardo ficou parado, observando. Seus olhos passaram do rosto de Laura para o do jovem e depois voltaram. Havia algo de inegável nas feições do menino. O perfil, o formato das sobrancelhas, até o jeito de andar. Tudo evocava em Eduardo uma versão mais jovem de si mesmo. Uma onda de lembranças o atingiu, levando-o a um passado que ele pensava ter deixado para trás. Eduardo e Laura foram inseparáveis na juventude. Um amor intenso e cheio de promessas que, por circunstâncias que agora pareciam distantes, acabou por desmoronar. Eduardo seguiu em frente, focando na carreira e construindo uma vida sólida, mas nunca se esqueceu completamente de Laura. E agora, o destino os colocou frente a frente, num lugar inesperado e com uma pergunta que não poderia ser ignorada. Com o passar dos minutos, Eduardo ficou dividido entre o impulso de se aproximar e o medo de perturbar um equilíbrio desconhecido. Ele observou enquanto Laura e o jovem conversavam, a maneira como ela apoiava a mão no braço do menino com uma ternura que denotava proximidade. Quem era ele? Qual o papel que ele desempenhou na vida de Laura? E mais importante, por que ele tinha um sentimento tão forte de familiaridade com esse jovem? Eduardo tomou um gole de café, tentando acalmar os nervos. Porém, ele sabia que não poderia ficar ali, um espectador distante. Algo dentro dele o levou a buscar respostas, mesmo que isso significasse enfrentar verdades que ele preferia não saber. Ele respirou fundo e se levantou, deixando os papéis e a xícara de café sobre a mesa. Ao dar os primeiros passos em direção a Laura e ao jovem, Eduardo não pôde deixar de se perguntar se aquele encontro inesperado seria uma coincidência ou algo mais. Traduzido do espanhol para o português, www.onlinedoctranslator.com. Eduardo avançou com passos firmes, embora por dentro sentisse um leve tremor nas mãos. Ao se aproximar, viu Laura virar ligeiramente a cabeça, como se sentisse sua presença antes de realmente vê-lo. Quando seus olhares finalmente se encontraram, os olhos de Laura se arregalaram de surpresa. Por um momento, os dois pareceram congelar, presos em um redemoinho de lembranças que não precisavam de palavras para se manifestarem. "Laura!" Eduardo disse com uma voz que misturava descrença e calorosa familiaridade. Ela demorou alguns segundos para responder, como se estivesse processando o que viu à sua frente. Finalmente, um sorriso reprimido apareceu em seus lábios. "Eduardo, quanto tempo?" ela respondeu, estendendo a mão que ele segurou gentilmente. O jovem ao lado dele olhou para eles com curiosidade, alternando o olhar entre eles. Laura pareceu lembrar-se subitamente da sua presença e, com um gesto quase nervoso, apresentou-o. "Esse é o Felipe, meu filho." A palavra filho ecoou na mente de Eduardo, mas ele manteve a compostura ao observar o jovem mais de perto. "Prazer em conhecê-lo, Felipe." Eduardo estendeu a mão,
que o jovem apertou com um sorriso educado. Da mesma forma, respondeu Felipe, com a voz amigável, mas sem muita emoção. Havia algo na expressão de Laura que chamou a atenção de Eduardo. Uma leve rigidez, uma tensão que não existia antigamente. Não consegui determinar se foi pelo encontro em si ou por algo relacionado ao Felipe, mas o sentimento persistiu. "O que você está fazendo aqui?" Laura perguntou, mudando rapidamente de assunto enquanto ajustava a bolsa no ombro. "Viajo a trabalho, como sempre." "E você?" Eduardo respondeu, notando como Felipe desviou o olhar para o celular, aparentemente desinteressado na conversa. "Estamos de passagem, uma pequena viagem em família." A resposta foi breve, quase calculada. O silêncio constrangedor que se seguiu foi interrompido pelo anúncio de um próximo voo. Eduardo aproveitou para suavizar o clima. "É incrível nos encontrarmos depois de tanto tempo. Eu não esperava ver você aqui." Laura assentiu, mas Eduardo percebeu que o sorriso dela não chegava aos olhos. Enquanto conversavam, ele percebeu como Felipe ocasionalmente olhava para ele com o canto do olho, como se tentasse descobrir alguma coisa. A situação parecia cheia de pequenos sinais, como peças de um quebra-cabeça que ele ainda não conseguia montar. "E você, Felipe? O que você está fazendo?" Eduardo perguntou, voltando sua atenção para o jovem. "Estou terminando a universidade, engenharia." A resposta dele foi direta, mas quando mencionou isso, Eduardo não pôde deixar de lembrar da própria juventude, quando seguiu o mesmo caminho acadêmico. "Engenharia, interessante. Eu também estudei isso", disse ele, tentando se conectar. Felipe ergueu uma sobrancelha, como se o comentário o surpreendesse um pouco, mas não disse mais nada. Laura, por sua vez, olhou para Eduardo com um misto de cautela e resignação, como se antecipasse o que viria a seguir. À medida que a conversa continuava, Eduardo não pôde deixar de sentir que havia uma história mais profunda abaixo da superfície. As respostas vagas de Laura, a atitude reservada de Felipe e, sobretudo, aquela inquietante familiaridade no rosto do jovem. Sua curiosidade crescia a cada minuto, mas ele sabia que não poderia apressar. Por enquanto, ele decidiu seguir o fluxo do momento, buscando manter a conversa leve. Porém, a faísca de uma dúvida maior já ardia dentro dele, e Eduardo sabia que não poderia deixá-la passar por muito tempo. Após a breve conversa com Laura e Felipe, Eduardo pediu licença com a promessa de encontrá-lo mais tarde na sala de espera. Ele caminhou em direção a uma área menos movimentada do aeroporto, procurando um espaço onde pudesse organizar seus pensamentos. Ele sentou-se perto de outra janela, de onde observou os aviões decolarem e pousarem. Mas, embora seus olhos estivessem no horizonte, sua mente viajava em direção a um passado que ele acreditava ter superado. Laura. Seu nome ressoou dentro dela como uma melodia antiga e familiar. Ele não pôde deixar de se perguntar como era possível que, depois de tantos anos, sua presença ainda o afetasse daquela forma. Ele se lembrava claramente dos tempos de sua juventude, quando ele e Laura sonhavam com um futuro juntos. Eles eram inseparáveis, cheios de planos e esperanças, até que as circunstâncias, a vida, as decisões, os separaram. O Eduardo daquela época era um jovem ambicioso, determinado a construir uma carreira sólida e deixar a sua marca no mundo. Ele amava Laura profundamente, mas as oportunidades que se apresentavam exigiam sacrifícios. Seus caminhos divergiram num momento em que nenhum deles parecia disposto a ceder. E assim, com um misto de tristeza e resignação, cada um seguiu seu rumo. Porém, agora, ao ver Felipe, algo em suas lembranças se agitou com mais força. O rosto do jovem, os seus gestos, até a forma como inclinava ligeiramente a cabeça enquanto ouvia, eram ecos da sua própria juventude. Foi como se olhar num espelho que refletisse não só o passado, mas também as decisões não tomadas, as possibilidades que nunca foram exploradas. Eduardo se perguntou o que teria acontecido com a vida de Laura após a separação. Ele sabia que ela tinha tido seus próprios sonhos e que, tal como ele, devia ter enfrentado desafios para os alcançar. Mas ele nunca imaginou que seus caminhos voltariam. Deparei-me, e menos ainda num aeroporto lotado, com um jovem ao lado dele que levantou tantas questões. Felipe. O nome ressoou em sua mente, acompanhado de uma sensação que ele não conseguia definir. Seria possível que o jovem tivesse alguma ligação com ele?
Ou ele estava deixando sua imaginação ir longe demais? Eduardo tentou afastar o pensamento, dizendo a si mesmo que não adiantava especular sem fatos concretos. Mas cada vez que fechava os olhos, a imagem de Felipe aparecia com mais clareza, lembrando-lhe uma versão de si mesmo que ele pensava ter esquecido. O murmúrio do aeroporto pareceu desaparecer, enquanto Eduardo continuava imerso em suas reflexões. Em sua mente, ele repassou os principais momentos de seu relacionamento com Laura, procurando sinais, pistas, algo que pudesse dar sentido ao que ele estava sentindo. Ele sabia que não poderia abordar o assunto diretamente com ela, pelo menos não ainda. Havia um equilíbrio delicado em jogo e ele não queria correr o risco de quebrá-lo sem ter certeza. À medida que o sol se punha lentamente atrás das nuvens, Eduardo sentiu o peso das perguntas sem resposta começar a tomar conta dele. Ele sabia que conhecer Laura não foi uma coincidência e que, de uma forma ou de outra, precisaria enfrentar o passado para compreender o presente. Eduardo voltou para a área de embarque com o coração ainda acelerado pelas reflexões que o acompanharam nos últimos minutos. Encontrou Laura e Felipe sentados em um canto tranquilo, ela folheando uma revista e ele absorto no celular. Eduardo sentou-se perto deles, tentando agir com naturalidade, embora as perguntas borbulhando em sua mente dificultassem a calma. "Espero não interromper", disse ele com um sorriso gentil, olhando para os dois. Laura ergueu os olhos e retribuiu um sorriso um tanto tenso, enquanto Felipe simplesmente assentiu com um gesto educado, antes de voltar a atenção para a tela do celular. Eduardo percebeu que o jovem parecia um tanto reservado, quase como se a conversa anterior o tivesse deixado com uma preocupação que não estava disposto a expressar. "Então, como foi a viagem até agora?" Eduardo perguntou, quebrando o silêncio que começava a ficar incômodo. "Calma, nada fora do comum", respondeu Laura, fechando a revista e deixando os olhos pousarem brevemente em Felipe. Havia algo em seu tom que parecia deliberadamente neutro, como se ele estivesse tentando manter a conversa superficial. Eduardo decidiu mudar de abordagem, sabendo que teria que ser sutil se quisesse obter alguma informação sem levantar suspeitas. "Felipe, você mencionou antes que está estudando engenharia. Em que área você está interessado?" O jovem ergueu os olhos, surpreso com a pergunta direta. "Energias renováveis. Sempre me interessei em como melhorar as coisas com tecnologia." Ele respondeu, desta vez com um pouco mais de entusiasmo. Eduardo sorriu, genuinamente impressionado. "É um campo fascinante. Eu também fiz algo semelhante quando era mais jovem. Acho que isso é de família, não acha?" A frase ficou no ar e Eduardo observou Laura ficar um pouco tensa. Foi um pequeno gesto, mas revelador. Ela cruzou os braços e olhou para a multidão, como se procurasse algo em que se concentrar para evitar responder. "Bem, às vezes as afinidades não são tão facilmente explicadas." Laura interveio com um sorriso que parecia mais uma tentativa de desviar a atenção do que uma resposta sincera. Eduardo sentiu o desconforto de Laura, mas não deixou que isso o detivesse. Ele decidiu abordar o tema de forma ainda mais indireta, buscando pistas na conversa. "E a sua família, Laura?" Ele perguntou em tom casual. "Sempre tive curiosidade de saber como foi sua vida depois que paramos de nos ver." Laura olhou para ele com um misto de surpresa e cautela. A pergunta claramente tocou a corda. "Tive uma vida tranquila. Felipe e eu nos apoiamos. Acho que isso é o mais importante, certo?" Ele respondeu com um ar de encerramento, como se quisesse evitar ir mais fundo. Eduardo assentiu, respeitando o limite que Laura parecia estar estabelecendo, mas internamente sua curiosidade só aumentava. Ele não conseguia ignorar a sensação de que Laura estava escondendo alguma coisa, e cada evasão reforçava sua determinação em descobrir o que era. Felipe, à margem da conversa, voltou ao telefone, mas Eduardo percebeu que seus gestos eram menos relaxados. Como se, assim como Laura, o jovem também sentisse a tensão que pairava no ar. À medida que o tempo passava e os anúncios de voos continuavam a encher o ar, Eduardo tomou uma decisão silenciosa. Daria um jeito de chegar ao fundo da questão, mesmo que tivesse que esperar o momento certo. Depois daquela conversa tensa, Eduardo fez um esforço para manter as aparências. Ele sabia que forçar mais agora só faria Laura se fechar ainda mais. Porém,
A semente da suspeita foi plantada e cada pequeno detalhe que ele observou em Felipe alimentou suas dúvidas. Com o passar dos minutos, ele não conseguia tirar os olhos do jovem, analisando seus gestos, sua maneira de falar, até mesmo sua risada esporádica, que surpreendentemente lhe lembrava a sua. A certa altura, Felipe se levantou para ir até uma máquina de venda automática próxima. Laura, que vinha tentando manter a conversa leve, soltou um suspiro quase inaudível enquanto o filho se afastava. Eduardo aproveitou a breve oportunidade para testar o terreno. Ele parece um bom menino, disse ele casualmente, embora seus olhos estivessem fixos em Laura, procurando alguma reação em seu rosto. É, ela respondeu rapidamente, sem tirar os olhos da bolsa, onde fingia estar procurando alguma coisa. Houve um breve silêncio antes de Eduardo continuar. É curioso. Ele tem algo no seu jeito de ser que me parece familiar. Laura parou, a mão imóvel no fecho da bolsa. Eduardo não precisou de mais confirmação. Esse pequeno gesto falou com ele mais do que qualquer palavra. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, Laura virou-se para ele, com uma expressão tentando ser firme, mas sem conseguir esconder um lampejo de desconforto. Eduardo, não sei o que você está insinuando, mas acho que não é hora de falar de coisas do passado. A resposta dela foi clara o suficiente para que Eduardo entendesse que não era um tema que ela estivesse disposta a abordar abertamente. No entanto, sua resposta vaga e defensiva apenas alimentou ainda mais suas suspeitas. Ele decidiu não insistir, pelo menos por enquanto. Quando Felipe voltou com uma lata de refrigerante, Eduardo o observou ainda mais de perto. Havia algo no modo como o jovem se movia, com aquela mistura de confiança e descuido, que evocava um reflexo quase exato de como ele era na sua idade. Mas o que realmente o desarmou foi um comentário casual que Felipe fez ao se sentar novamente. Eu estava pensando, mãe, você lembra daquela vez que você mencionou que quando eu era pequeno me disseram que eu parecia muito com alguém do seu passado? Disse Felipe enquanto abria sua lata. O ar pareceu congelar. Laura lançou um rápido olhar para o filho, que estava distraído com a bebida, e depois olhou para Eduardo, claramente nervoso. Felipe, não é hora de lembrar de coisas sem importância. Laura respondeu em tom firme, mas apressado. Porém, o comentário de Felipe já surtiu efeito. Eduardo sentiu o coração bater forte enquanto tentava manter uma expressão neutra. A frase do jovem, aparentemente inocente, parecia confirmar o que o seu instinto lhe dizia desde o início. Havia uma conexão, um vínculo que ele ainda não conseguia definir com certeza, mas que estava se tornando cada vez mais difícil de ignorar. Enquanto Felipe estava ocupado com o celular e Laura olhava pela janela, Eduardo decidiu que não poderia ficar na dúvida por muito mais tempo. Estava claro que Laura estava escondendo alguma coisa, e mais cedo ou mais tarde, ele precisaria confrontá-la diretamente. Mas por enquanto, ele manteria suas suspeitas para si, observando e esperando o momento certo para agir. A agitação do aeroporto pareceu diminuir enquanto Eduardo caminhava em direção a Laura. Algumas horas se passaram desde a última conversa tensa, mas ele não conseguia mais ignorar as perguntas que o atormentavam. Encontrou Laura sozinha, sentada perto de uma cafeteria, com uma expressão vazia, enquanto mexia uma xícara de chá. Já era hora. Eles precisavam conversar sem Felipe presente. Posso sentar? Eduardo perguntou baixinho, tentando não parecer conflituoso. Laura ergueu os olhos, surpresa, mas assentiu sem dizer uma palavra. Seu rosto refletia um misto de exaustão e resignação, como se soubesse que aquela conversa era inevitável. Laura, não quero te pressionar, mas preciso entender o que está acontecendo. Há algo errado comigo e acho que você também sabe disso. Ela colocou a colher no prato com um barulho e suspirou profundamente. Eduardo, tem coisas que são complicadas de explicar. Coisas que decidi deixar no passado, disse ela, evitando olhar diretamente para ele. Felipe é meu filho? Eduardo perguntou de repente, com a voz baixa, mas cheia de emoção. Laura ergueu os olhos rapidamente, seus olhos brilhando com uma mistura de surpresa, culpa e um pouco de dor. Por alguns segundos, ele pareceu estar dividido entre negar ou confirmar. Finalmente ele soltou um suspiro trêmulo. Sim, Felipe é seu filho.
O tempo pareceu parar. Eduardo sentiu uma onda de emoções contraditórias. Alívio por ter obtido a verdade, tristeza pelos anos perdidos e, acima de tudo, um profundo sentimento de perplexidade. "Por que você não me contou antes?" Ele perguntou com a voz fina. "Quando terminamos, eu não tinha certeza de como lidar com isso. Você estava tão focado em sua carreira, em construir sua vida, e eu tinha medo de complicar tudo." Laura respondeu com a voz cheia de arrependimento. Eduardo cerrou os punhos, não num gesto de raiva, mas como forma de conter a avalanche de emoções que o invadiam. "Mas você não tinha o direito de decidir isso por mim, Laura. Eu merecia saber. Felipe merecia saber." "Eu sei." Laura olhou para baixo, os olhos fixos na xícara de chá. "Mas naquele momento, pensei que estava fazendo a coisa certa." Houve um longo silêncio entre eles, quebrado apenas pelos murmúrios distantes dos alto-falantes do aeroporto. Eduardo tentou processar tudo: a revelação, as implicações e, principalmente, como isso mudaria seu relacionamento com Felipe. "Ele sabe?" Ele finalmente perguntou. Laura balançou a cabeça. "Sempre tentei protegê-lo. Eu não queria que ele crescesse ressentido com você por não estar lá. Achei que era melhor assim." Eduardo olhou para ela incrédulo. "Protegê-lo do quê? Do pai dele?" "Laura, eu nunca teria abandonado meu filho." As palavras pairaram no ar e Laura pareceu encolher um pouco sob o peso da sua culpa. "O que você planeja fazer agora?" Ele finalmente perguntou com um tom de resignação. Eduardo respirou fundo, o olhar agora mais firme. "Vou falar com o Felipe. Não posso recuperar os anos que perdi, mas posso tentar construir algo com isso a partir de agora." Laura assentiu, embora sua expressão mostrasse uma mistura de medo e esperança. "Só tome cuidado, Eduardo. Felipe é um bom menino, mas isso vai ser um duro golpe para ele." Eduardo sabia disso, mas também sabia que não havia como voltar atrás. Chegou a hora de encarar a verdade e construir uma ponte para o futuro. Com um coração pesado, mas determinado, Eduardo procurou Felipe. Ela o encontrou em uma área de descanso do aeroporto, sentado sozinho em um banco, com fones de ouvido e a atenção fixada na tela do telefone. O jovem tinha uma expressão calma, alheio à tempestade emocional que se formava. Eduardo se aproximou lentamente, tentando encontrar as palavras certas. Eu sabia que aquela conversa poderia mudar tudo. Ao chegar perto de Felipe, ele pigarreou suavemente para chamar sua atenção. "Posso sentar?" Ele perguntou com um sorriso que procurava transmitir calma. Felipe tirou um dos fones de ouvido e assentiu, mexendo um pouco suas coisas para dar espaço para ele. "Claro, vá em frente." Houve um breve silêncio enquanto Eduardo procurava como começar. Ele decidiu optar pela sinceridade. "Felipe, queria aproveitar esse momento para te conhecer melhor. Sei que não conversamos muito, mas sinto que há algo especial neste encontro." Felipe olhou para ele curioso, embora claramente surpreso com o tom sério de Eduardo. "Bem, normalmente não sou muito bom em falar sobre mim mesmo", disse ele com um sorriso tímido. "Não se preocupe, eu só quero ouvir você. Por exemplo, como foi sua infância? Você sempre morou aqui?" Felipe encolheu os ombros, relaxando um pouco. "Mais ou menos. Minha mãe e eu nos mudamos algumas vezes, mas sempre estivemos juntos. Ela sempre foi muito independente. Acho que isso me ensinou muito." As palavras de Felipe fizeram Eduardo sentir uma pontada de emoção. Havia muito de Laura nele, mas ele também percebia reflexos de si mesmo em cada gesto e pausa. "E seu pai?" Eduardo perguntou, tentando manter um tom casual, embora soubesse que a pergunta era fundamental. Felipe olhou para ele, claramente surpreso com o rumo da conversa. "Eu não o conheço. Mamãe nunca falou muito sobre ele. Ele sempre dizia que era uma pessoa importante, mas as coisas não davam certo." Eduardo assentiu lentamente, sentindo um misto de tristeza e culpa. As palavras de Felipe foram um eco de tudo que Laura lhe explicou. "Você nunca ficou curioso?" Eduardo insistiu, olhando-o diretamente nos olhos. "Claro, mas aprendi a viver sem pensar muito nisso. Embora..." Felipe hesitou por um momento antes de continuar. "Eu sempre me perguntei se um dia eu encontraria." Eduardo respirou fundo. Chegara a hora de dizer a verdade, embora cada palavra pesasse como uma montanha.
Felipe, acho importante você saber de uma coisa. Algo que sua mãe e eu conversamos hoje. O jovem ergueu uma sobrancelha, agora completamente atento. Que coisa! Eduardo engoliu em seco e inclinou-se ligeiramente para ir na frente, procurando deixar suas palavras claras e sinceras. Felipe, eu sou seu pai. O silêncio que se seguiu foi avassalador. Felipe o encarou, como se tentasse processar a informação. Sua expressão passou do choque à descrença e, finalmente, a uma mistura de confusão e emoções conflitantes. Como? Por que minha mãe nunca me contou nada? É algo que ela achou melhor na época, mas garanto que se ela soubesse de você, nunca teria estado longe. Felipe desviou o olhar, claramente impressionado. Eduardo respeitou seu silêncio, dando-lhe o tempo necessário para processar o que acabara de ouvir. Isso é... muito, Felipe finalmente murmurou. Eu sei, e não espero que você aceite isso imediatamente. Só quero que você saiba que estou aqui, pronto para recomeçar, se você também quiser. Felipe não respondeu de imediato, mas Eduardo percebeu em seus olhos que o jovem lutava para encontrar clareza em meio ao turbilhão. O silêncio que se seguiu à revelação de Eduardo foi quase ensurdecedor. Felipe permaneceu imóvel, olhando para o chão como se procurasse respostas nos ladrilhos do aeroporto. Eduardo, embora ansioso, respeitou o espaço que o jovem precisava, observando como o filho processava uma verdade que alterava os fundamentos de tudo o que ele conhecia. Por fim, Felipe quebrou o silêncio, com a voz trêmula, mas firme. Como é possível que eu não soubesse disso antes? Por que minha mãe escondeu algo tão importante de mim? Eduardo respirou fundo, querendo lidar com as palavras com cuidado. Ela pensou que estava protegendo você. Temia que esta verdade pudesse complicar a sua vida, ou a minha, de maneiras que eu não poderia prever. Felipe ergueu os olhos, sua expressão era uma mistura de descrença e dor. Proteger-me? Sobre o quê? Toda a minha vida tive dúvidas, lacunas, e agora acontece que a resposta estava lá, mas ninguém se preocupou em me dizer. Eduardo sentiu a intensidade das palavras do filho. Ele compreendia a sua frustração, porque também sentia um vazio pelos anos perdidos. Você tem todo o direito de se sentir assim, Felipe, mas por favor, não pense que foi fácil para ela. Laura fez o que achou melhor naquele momento. Felipe balançou a cabeça, sua mente claramente cheia de pensamentos conflitantes. Não sei o que pensar. Sua voz falhou ligeiramente. Sempre imaginei que meu pai estaria longe, sem nenhum interesse por mim. E agora você aparece aqui, como se nada tivesse acontecido. Não foi nada, Felipe. Se eu soubesse sobre você antes, estaria aqui desde o início. Mas eles nunca me deram essa oportunidade. A sinceridade na voz de Eduardo fez Felipe olhar diretamente para ele pela primeira vez desde a revelação. Havia dúvidas nos olhos do jovem, mas também uma centelha de interesse, como se procurasse algo mais profundo, algo que confirmasse que Eduardo falava com o coração. Por que você decidiu me contar agora? Felipe perguntou depois de um momento, seu tom mais moderado. Porque você merece. Você merece saber quem você é e eu mereço conhecer você. Eu sei que é muito para absorver, mas estou aqui agora e não vou embora. Felipe assentiu lentamente, como se tentasse aceitar o peso daquelas palavras. No entanto, a confusão ainda era evidente em seu rosto. Não sei se consigo processar isso agora. Tudo em que acreditei, tudo que sabia sobre a minha vida, parece mentira. Não quero pressionar você, Eduardo disse calmamente. Mas quero que saiba que estou disposto a responder a todas as suas perguntas, sempre que estiver pronto. Felipe olhou para baixo novamente, respirando fundo. Isso vai mudar muita coisa, né? Só se você quiser que eles mudem, respondeu Eduardo. A sinceridade daquelas palavras pareceu penetrar profundamente em Felipe, que finalmente se levantou do banco, com gestos tensos, mas determinados. Preciso de um pouco de tempo. Não sei o que sentir, mas também não quero ignorar isso. Eduardo assentiu, sabendo que não poderia pedir mais naquele momento. Leve o tempo que precisar, Felipe. Estarei aqui quando você estiver pronto. Felipe assentiu levemente antes de se afastar um pouco, deixando Eduardo sozinho. Embora o momento tenha sido difícil, Eduardo sentiu um raio de esperança.
Ele havia plantado a semente de uma verdade que, com o tempo, poderia florescer num relacionamento genuíno entre pai e filho. O tempo pareceu se estender depois da conversa inicial entre Eduardo e Felipe. Ambos deram espaço um ao outro, embora os pensamentos sobre o que aconteceu os acompanhassem constantemente. Felipe havia se refugiado em um canto tranquilo do aeroporto, onde poderia tentar se recompor. Eduardo, por sua vez, permaneceu próximo, não querendo invadir, mas disposto a conversar se o filho permitisse. Por fim, foi Felipe quem deu o primeiro passo. Aproximou-se de Eduardo com uma expressão séria, mas não tão rígida como antes. Havia algo mais em seu olhar, talvez uma pequena abertura, um desejo de compreender mais. "Posso sentar?" perguntou ele, repetindo as mesmas palavras que Eduardo havia usado antes. Eduardo assentiu, grato pelo gesto. "Claro." Houve um momento de silêncio entre eles, mas não foi estranho. Parecia uma pausa necessária, como se ambos estivessem avaliando o terreno antes de continuar. Finalmente, Felipe falou: "Não sei por onde começar. Há tantas coisas que quero perguntar, mas também sinto que não sei o que quero saber." Eduardo ofereceu-lhe um sorriso simpático. "Não há pressa. Podemos ir no seu ritmo. Estou aqui para responder o que você precisar, não importa quanto tempo demore." Felipe assentiu, visivelmente aliviado com as palavras. "Como você era quando tinha a minha idade?" perguntou ele com uma pitada de curiosidade que rompeu um pouco a barreira emocional. Eduardo demorou um pouco antes de responder. Ambicioso, impaciente, cheio de ideias e planos. Ele pensou que poderia conquistar o mundo se trabalhasse bastante. "Acho que essa atitude me ajudou a chegar onde estou, mas também me fez perder coisas importantes no caminho." Felipe olhou para ele como se tentasse imaginar Eduardo na juventude. "Como a mãe?" ele perguntou cautelosamente. Eduardo assentiu lentamente, seus olhos refletindo uma mistura de melancolia e gratidão. "Sim, como sua mãe. Ele era o amor da minha vida, mas tomei decisões que nos distanciaram. Eu nunca soube que ela tinha um motivo tão importante para entrar em contato comigo depois. Se eu soubesse, as coisas teriam sido diferentes." "Felipe, essa é uma mudança para todos, mas se você acha que é o certo a se fazer, sei que Eduardo está disposto a fazer certo dessa vez." Felipe olhou para ela, agradecido, antes de voltar sua atenção para Eduardo. "Vou te dar meu número. Podemos manter contato. Mas dê-me um tempinho para me adaptar a tudo isso." "Claro," Eduardo respondeu rapidamente, quase aliviado. "Tempo é algo que estou disposto a lhe dar, desde que possamos construir algo juntos." Trocaram números de telefone, um gesto pequeno, mas simbólico, que selou a promessa de um futuro partilhado. Laura observou-os em silêncio, com as emoções misturadas. Era óbvio, ela estava preocupada com o que esse novo vínculo poderia significar para Felipe, mas também parecia aliviada ao ver que havia uma chance de reconciliação. Quando finalmente anunciaram o voo, Laura abordou Eduardo. "Obrigado por ser paciente," ele disse calmamente, seu tom honesto. "Sei que não foi fácil para nenhum de nós, mas quero acreditar que foi a coisa certa a fazer." Eduardo assentiu, grato pelas palavras dela. "Nunca é tarde para consertar as coisas, e não importa o quão difícil seja, estou disposto a fazer isso." Laura lançou-lhe um último olhar antes de se virar para Felipe, que os observava a alguns passos à frente. "Bem, é hora de ir," disse Laura, chamando a atenção do filho. Felipe olhou mais uma vez para Eduardo antes de lhe dar um aperto de mão, que logo se transformou em um abraço breve, mas significativo. "Até mais, Eduardo," disse Felipe, num tom que revelava um misto de respeito e curiosidade pelo que estava por vir. "Até mais, Felipe," respondeu Eduardo, sentindo que aquela simples troca significava mais do que ele poderia expressar em palavras. Ao vê-los se afastarem em direção ao portão de embarque, Eduardo sentiu um misto de nostalgia e esperança. Embora o passado não pudesse ser mudado, o futuro oferecia agora possibilidades que ele nunca havia imaginado. Com determinação renovada, Eduardo deixou o aeroporto. Eu sabia que o caminho não seria fácil, mas estava pronto para segui-lo. Afinal, ele havia encontrado algo mais valioso do que qualquer sucesso profissional. Uma segunda chance de construir um relacionamento significativo com o filho.
A história de Eduardo e Felipe nos lembra que, embora o passado não possa ser mudado, sempre há tempo para reconstruir laços rompidos e criar novas memórias. Às vezes, as decisões que tomamos pensando que são as melhores podem deixar feridas profundas nos outros, mas a honestidade e o esforço para curar sempre podem abrir novas portas. Você teria coragem de enfrentar uma verdade tão inesperada como esta? Clique no vídeo que aparece na tela para continuar esta emocionante jornada de autodescoberta e aprendizado sobre a importância das relações familiares. Se ainda não o fez, inscreva-se no canal para não perder mais histórias inspiradoras como essa. Vejo você no próximo vídeo.